todo mundo do meio de produção rural acompanhou desde a terça-feira a votação no Congresso dos vetos do presidente Michel Temer ao projeto de lei aprovado na Câmara e no Senado que prevê e permite a negociação da dívida retroativa da contribuição previdenciária rural, o FUNRURAL. Essa negociação ficou conhecida como o refis do FUNRURAL. Muita gente comemorou a derrubada dos vetos do presidente Michel Temer e muita gente disse, nem com essa derrubada de vetos nós vamos aceitar a cobrança do FUNRURAL. Então a questão ainda é muito confusa, muita gente tem dúvidas sobre isso, por isso nós trouxemos uma especialista, uma advogada tributarista, para falar dessa questão, a doutora Joselaine Zatorre, que está aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, a senhora não está confusa porque tem 20 anos que advoga e com temas relacionados a essa contribuição, mas o produtor está muito confuso, né? É porque, na verdade, o FUNRURAL é uma discussão que já tem mais de 20 anos, ela é da Constituição de 88. Então, quando a Constituição de 88 foi promulgada, ela unificou as previdências, porque antes nós tínhamos o FUNRURAL para a Previdência Rural e tínhamos a Previdência Urbana. Com a Constituição de 88 unificou, e aí ficou divergência, porque a contribuição para o FUNRURAL, que tem base de cálculo na receita bruta do produtor, ela estaria conflitando com a contribuição sobre a folha de pagamento. Então, ela não teria uma base na Constituição. E aí começou-se as discussões logo depois da promulgação da Constituição. E a questão era tirar na folha de pagamento ou na venda dos produtos? Se a contribuição é rural, se é para o produtor, para o futuro aposentado rural, então por que não recolher da folha, mas sim e recolher da receita bruta? Então havia essa discussão, porque se o empregador, se ele já tem vários empregados, ele já recolhe sobre a folha, por que ele ainda vai recolher sobre a receita bruta? Você teria duas contribuições em cima do mesmo objetivo. E aí começou-se a discussão, em 2010 o Supremo deu uma decisão muito correta, as decisões do Supremo são sempre muito bem analisadas, mas ela enfrentou a questão do ponto de vista constitucional e declarou inconstitucional. Realmente não havia base na Constituição para cobrar o FUNRURAL do médio e grande produtor, somente do pequeno. O pequeno, sim, ele sempre foi devedor, está lá no 195, parágrafo 8º. Então, na sequência disso, 2010, então, ninguém mais pagou o FUNRURAL. Foi declarado inconstitucional pelo Supremo. A questão, inicialmente, parecia que iria pacificar. Só que aí faltou o Supremo enfrentar essa questão do FUNRURAL com uma alteração legislativa. Houve uma alteração legislativa em 2001, mudou-se a base de cálculo e aí começou-se novamente uma discussão. Então, para o produtor, por que era e depois deixou de ser? Quando você analisa a questão, você tem que ir para a legislação. Tá? Então, aí a questão do Supremo foi enfrentar em 2017 com base numa nova lei e aí declarou constitucional a contribuição. Gerando então, esse débito retroativo que muita gente não quer engolir. Validando, vamos dizer, um débito retroativo, que são dos últimos 5 anos. Isso é muito importante deixar fixado, que não se trata de uma cobrança que vai cobrar 10 anos, que vai cobrar 15 anos. Tá? O fisco tem como cobrar, lançar e cobrar efetivamente os últimos 5 anos. Então, o produtor de 2018, eventualmente, ele pode sofrer uma fiscalização de 2013 para cá. Não de 10 anos, como tem muita gente que acha, vai ser desde sempre. Não, não é. É os últimos 5 anos. Até porque até então estava sendo recolhido essa tributação. Exatamente. Alguns recolhiam, muitos não. Porque como era declarado inconstitucional... Isso sempre foi motivo de questionamento na justiça, né? Porque assim, quem deve? O produtor. O que a lei fala? O produtor rural, pessoa física. Tá? Quem paga? O adquirente. É quem adquire os produtos. Então o produtor, ele vende lá o seu soja, quem adquire o soja dele é a pessoa jurídica que tem a obrigação de reter e pagar. Então quem suporta o tributo? O produtor. Sai do bolso dele. Mas quem que teria a obrigação de pagar? O adquirente. E isso acontecia? Não. Por conta da declaração de constitucionalidade, ninguém mais fazia nada. Nem descontava, nem recolhia, e aí a situação foi ficando uma dívida enorme para trás. Com o julgamento de 2017, criou-se uma nova dúvida. Peraí, agora é constitucional? Então, peraí.
Quem que está devendo? É produtor? É adquirente? Aí a bancada ruralista muito preocupada, porque isso virou um problema dentro dos produtores. Porque... muita gente dizendo que ia quebrar, sair da atividade. Porque se você pensar em 2,3 da receita bruta, é um valor bem elevado, muito elevado. São bilhões, né? Estima-se mais de 200 a Receita bilhões. prevê, agora com essa derrubada dos vetos, uma perda de 10 bilhões na arrecadação. As dívidas de fundo rural são sempre muito elevadas, porque a quantidade comercializada é muito grande, né? Aí criou-se a bancada ruralista, trabalhou essa questão de criar um refis, como estão chamando de refis, né? É um parcelamento que atinge a contribuição do fundo rural. Pois é, os vetos foram derrubados. Como é que fica agora? Olha, o que mudou? A lei foi publicada em janeiro, permite um parcelamento do fundo rural. O produtor apura o seu saldo devedor, recolhe 5% de entrada dividido em 2 parcelas e o saldo remanescente dividido em 176 parcelas. A multa não existe mais? A multa tinha sido vetada e foi derrubada. Então agora é só o saldo devedor mesmo, só o principal. Não tem mais a incidência da multa que tem um impacto de pelo menos 75% no valor do cálculo. Então isso diminuiu pela metade. O prazo de adesão ao parcelamento, ele vai até o dia 30. Na verdade, de abril. De abril. Inicialmente era 28 de fevereiro, por conta dessa questão dos vetos, eles conseguiram prorrogar para 30 de abril e ainda eu ouço falar que ainda vai prorrogar um pouco mais. Mas hoje vigente é 30 de abril. Então, qual que seria o caminho? O produtor apurar o seu saldo dos últimos 5 anos. E últimos 5 anos nós estamos em abril, então seria abril de 2013 em diante, e analisar se ele vai fazer adesão ou não. O produtor... Até o dia 30 ele tem que optar pela adesão... Adesão e recolhimento da entrada já. Ou não, ele pode ficar quieto também. Ou não, ele pode não entrar, ele pode não fazer adesão. Ele que muita gente está pregando. Ontem, inclusive, na manifestação em Brasília, muita gente pregou isso. Não só a cobrança retroativa, mas o próprio fundo rural também. O fundo rural agora, a partir de janeiro, ele está numa base de cálculo, ele continua incidindo sobre a receita bruta durante o ano de 2018 e a partir de 2019 o produtor pode optar entre folha de pagamento e receita bruta. Então, hoje eu entendo que a situação deu uma organizada na questão legislativa, a partir de janeiro. E ele diminuiu a alíquota, passou a ser 1,2. Então, o reflexo disso é muito grande. Então, o produtor, ele começa a organizar a casa dele a partir de agora. Mas e o para trás? Sim, a minha opinião profissional, e eu ainda tenho orientado os meus clientes que são produtores e que não foram autuados, é não aderir. Porque ainda existe uma divergência de quem recolhe. Quem recolhe, não quem é sujeito passivo, mas quem recolhe. Se é o produtor... Não aderir à negociação. Na minha opinião pessoal, eu ainda tenho essa análise de que não é o momento ainda de aderir a esse refis. Tá? Ele foi um pouco, eu dei outras entrevistas e já falei isso, que eu acho que essa norma foi um pouco assim, no desespero de, olha, o Supremo ainda não pacificou o assunto. Nem os embargos de declaração foram julgados. Ainda está numa fase de, teve uma decisão que pode ser alterada. É pequena a chance de alterar, mas ainda pode ser alterada, porque foi só um voto que mudou. E o que pode acontecer a quem não aderir até o dia 30, ou até o próximo prazo, que pode ser prorrogado? O que pode acontecer? O produtor, vai ficar com essa dívida passiva? Olha, a princípio é o seguinte, o produtor não tem uma dívida constituída, porque ele nunca declarou isso. Tá? Ninguém declara e deixa de recolher, então ele não tem uma dívida. Se ele for lá tirar um extrato, ele não tem uma dívida. O que acontece? Se você não fizer adesão, você tem a chance de ser fiscalizado. Porque aí, se você não fizer adesão, em tese você tem uma dívida que não está constituída, a Receita Federal, o INSS teria que vir, né, a Previdência vem e fiscaliza o produtor, e aí ele pode lavrar a autuação. Então você fica com um risco de autuação. É um risco grande? É relativamente pequeno, porque se você imaginar que a Receita Federal sempre cobrou do adquirente, por quê? É um adquirente para 50 produtores. Então, hoje ele teria que ter uma mão de obra para fiscalizar a quantidade absurda de produtores que nós temos. Então, a tua chance de ser fiscalizada é pequena. Então, cada ano que passa prescreve um ano.
Então, se fizer adesão, você regulariza a tua casa. Se você não fizer, você fica sujeito a uma fiscalização. Então, o produtor tem que analisar, ele tem que fazer conta. Outra coisa que tem que ter muita atenção, muitos adquirentes fizeram retenções lá atrás. O adquirente seria o frigorífico, o cerealista, a corretora. A corretora, exatamente. É quem compra o produto do produtor. Então, quem fez a retenção, porque tem muito adquirente que já foi autuado, que já foi fiscalizado, e aí como funciona? O produtor vai declarar um tributo que o adquirente já declarou? Então, antes de fazer isso, ele tem que ver para quem ele vendeu e se essa pessoa já não está autuada. É importante sempre consultar um especialista, trocar ideias com as pessoas, antes de se tomar uma decisão que pode não ser a melhor. A questão ainda merece muita discussão. Muita discussão, muita, e não está pacificada, não está. Doutora Joselaine Zatorre, que é advogada tributarista, falando gentilmente conosco aqui. Muito obrigado pela Muito obrigada pelo convite, foi ótimo. Quero agradecer também a equipe que acompanhou a doutora Joselaine, a Bianca Freire, está aqui conosco, o Nilson Rodrigues também. Muito obrigado pela visita, viu? A casa é de vocês também. Grande abraço.